Hi, my name is Clancy Hayes, and I'm going to be with you at the 8th National Sunday School Conference in March. Hey, I wanted to start out by telling you how impressed I am with you, that you care about discipleship, you care about the development of individuals as they follow Christ, and I just want to tell you that I think this conference is going to be an event that will help you improve your skills, and it's something that you don't want to miss. You know, if you haven't registered yet, I would just encourage you not to wait another second. Get online, fill out the application, the registration form, and do what you need to do to be there, because I really, really want to see you there. Have a great day. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Honrarás pai e mãe. Meu caro professor e superintendente de escola dominical, em continuação ao estudo sobre os 10 mandamentos, que é o tema desse trimestre, primeiro trimestre de 2015, e hoje o nosso estudo é sobre o 5º mandamento, que é a lição número 7, que tá de um assunto muito importante, um assunto atual: honrar pai e mãe. É mandamento divino. O pai e a mãe, eles são representantes de Deus na nossa vida. E de respeitar, desonrar o pai e a mãe é desobedecer a Deus. Então é muito importante que cada um tenha consciência disso. Outro ponto importante, que os mandamentos não dizem respeito simplesmente às crianças, porque quando um moço ou a moça completam 18 anos ou 21 anos e são maiores, os pais não deixaram de ser pai, mesmo quando se casa. Constrói uma família, um novo lar, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. E é muito importante. E esse mandamento, na verdade, diz respeito ao princípio da autoridade. Porque o pai aí não são apenas os pais biológicos, não são os pais que nos criaram, não são os pais que nos geraram, não são somente eles, os pais espirituais, os pastores na igreja, as autoridades espirituais que Deus constituiu para ter autoridade sobre a nossa vida. São nossos pais, os governantes. Isso está na Bíblia. Se você pegar a lição, tanto na lição como no livro do trimestre, isso está com muita clareza, com referências bíblicas, para que cada um possa interpretar e aplicar isso nos dias atuais. Então, e hoje a gente vê muitos filhos que desprezam o pai, que não cuidam dos pais. E honrar, o segredo é isso. O que significa honrar pai e mãe? O apóstolo Paulo citou esse mandamento lá em Efésios, no capítulo 6. Olha só que na graça, esse mandamento, ele é diferente. Tem a característica da graça. Porque lá no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, na verdade ali ele está diferente de Deuteronômio no capítulo 5. Como já dissemos, o Decálogo ele aparece 2 vezes só, Êxodo 20, Deuteronômio 5. E eu falei numa das lições anteriores que há 17 alterações entre o Decálogo de Êxodo 20 e o Decálogo de Deuteronômio 5, mas que essas diferenças não são significativas. Mas aqui nos 10 mandamentos, aqui em Deuteronômio, fala honra teu pai e tua mãe. Olha aqui, isso convém deixar claro, porque o apóstolo Paulo fez uma combinação de propósito lá em Efésios capítulo 5, e é importante que
que se saiba disso. Veja que em Deuteronômio, no capítulo 5, o mandamento diz o seguinte, honra, o versículo 16, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então veja só, aqui é o texto em Deuteronômio. Agora em Êxodo diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja que em Deuteronômio está mais expandido. Aqui fala como ordenou o Senhor teu Deus, é claro, como eu falei que essa diferença é explicável porque Moisés está fazendo menção de um fato que aconteceu. Em Êxodo 20 é Deus falando. E Deuteronômio 5 é Moisés contando o que Deus falou. Por isso que tem essa diferença. Como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias. Isso está lá em Êxodo. Agora que para que te vá bem, isso não está lá em Êxodo, está aqui em Deuteronômio. Agora veja, Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, é importante que o cristão, o aluno da escola dominical, compreenda isso, para mostrar que o cristianismo não é uma coletânea de regras e de normas. Tá? Que o quinto mandamento, ele reaparece na graça, mas adaptado a ela, adaptado à graça. Aqui, em Efésios, no capítulo 6, ele diz o seguinte, em versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Veja, para que te vá bem. Isso aqui, Paulo está citando a parte de Deuteronômio, não de Êxodo. E viva muito tempo sobre a terra. Uma forma, está falando a mesma coisa, e isso aparece tanto em Êxodo como em Deuteronômio, da terra. Mas só que lá fala que o Senhor teu Deus te dá. Está se referindo à terra de Canaã. Então, aquele mandamento ali é exclusivo para Israel. É exclusivo para Israel, porque o cristão não tem terra. O cristão não tem terra. O cristão é uma comunidade internacional. A nossa cidade é o céu. Então, aqui, o cristão não tem terra para... Deus não prometeu terra para o cristão. Ele prometeu a terra para Israel, que é a terra de Canaã. Então, esse mandamento foi resgatado pela graça e adaptado à graça. Agora aqui, quando fala vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, filhos aqui não diz respeito simplesmente à criança, mas a filhos adultos. Como sabemos disso? Porque o termo teknon, usado aqui no plural tekna, filhos, diz respeito ao descendente, mas não fala sobre o sexo nem sobre a idade. Então, isso é um descendente. Então, tekno é um descendente. E das 5 vezes que esse termo aparece em Efésios, delas 4 vezes são explicitamente referente a adultos. E uma pode ser adulto e pode ser a criança. Então, esse mandamento não é só para as crianças, nem só para os adolescentes, mas é para todos. Como disse no princípio, diz respeito ao princípio da autoridade. Todos os seres humanos estão sob e sobre a autoridade. Até Jesus, que é a maior autoridade no céu e na terra, ele disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus se submeteu ao Pai. Isso mostra que todos os seres humanos estão sob e sobre autoridade. Então aqui diz respeito ao princípio da autoridade. Mas tem um assunto importante também, que com isso eu quero encerrar, que é muito comum na sociedade de hoje, é o abandono dos pais na velhice. Isso é muito grave, isso é sério, e Deus há de requerer de cada um
muitos que poderiam fazer alguma coisa pelo pai e pela mãe, coloca-nos nas casas de repousos, em asilos, nem vai visitá-lo, nem vai socorrer, nem vai procurar saber como eles estão, e outros também que acham que o cuidado é para o irmão melhor, o irmão porque está melhor de vida, porque tem mais posse do que não, o compromisso é de todos. A Bíblia não diz que é dever do filho que tiver mais posse de cuidar dos pais, não, é de todos, de todos. E isso é um assunto muito sério, um assunto muito, muito importante, e Jesus citou esse mandamento. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus citou esse mandamento. Por quê? Porque os judeus inventaram outra desculpa, o chamado Corban, né? Porque Corban quer dizer sacrifício, e eles consagravam os seus bens para Deus, e diziam, agora não posso te dar nada, não posso te ajudar, porque é Corban, quer dizer, já consagrei a Deus. Deus não precisa disso. Sacrificar a família pela causa de Deus, que é isso? Isso aí foi desculpa esfarrapada. E tem muitos, até obreiros muitas vezes, que sacrificam a família pela obra de Deus. Não, Deus não precisa disso. Você sacrifica a esposa, filho, filha, pela obra de Deus. Não, irmão. Quem cuida da família, ele está fazendo a obra de Deus. Entendeu? Então cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Esse é mandamento com promessa, diz aqui. Mandamento com promessa. Então, esse mandamento, que é o 5º mandamento, alguns acham que é o mandamento de transição entre os preceitos teológicos e os preceitos éticos do decálogo. Tá bom, pode ter até um certo fundamento isso também. Então, é um mandamento de transição, mas esse mandamento é de suma importância, porque os pais, e repito, eles representam Deus na nossa vida. Por quê? Primeiro, porque eles nos geraram. Segundo, cuidam de nós com alimento, com veste, com educação, com carinho. E muitas vezes a Bíblia é a melhor ilustração, a melhor figura para se compreender o amor de Deus para com os seres humanos, é a figura do relacionamento do pai com o filho. Portanto, meu querido professor, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que esses ensinos possam ser transmitidos com clareza para os seus alunos, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.